Perfeito. Então tá bom. Não sei o quanto vocês conhecem o mito do fio de Ariadne, né? Bastante conhecido, às vezes, o Minotauro, né? Então a gente escuta falar dessa figura mítica que ela representa um monstro, né? Algo que é bastante difícil de olhar, né? Então, o que eu escolhi pensando, né, no fio de Ariadne foi pensar esse caminho dessa mitologia grega que tem uma força muito grande em relação às mulheres. Então, resgatar um pouco desse feminino, e foi bem interessante. Então, quando eu comecei a fazer a pesquisa, que começou realmente pelo fio de Ariadne, porque eu imaginei mesmo como fosse um labirinto, onde a gente se coloca ali para encontrar algo, né, que às vezes pode ser muito difícil de olhar. Então, só trazendo um pouquinho, vou contar a história. A Ariadne era filha de Minos e de Pasífae. Minos, ele era o rei soberano da ilha de Creta. E ela acaba conhecendo o Teseu, que foi o que depois enfrentou o Minotauro, porque existia uma forma de acalmar esse Minotauro. O Minotauro já era uma uma figura, um monstro que foi criado por conta de uma vingança dos deuses, né? Então, houve uma vingança na criação. A mãe da Ariadne, a Pasífae, ela acabou tendo uma relação com um touro branco, e dessa relação acabou tendo o Minotauro, que ele era um ser meio homem e meio touro, e que ele morava dentro de um labirinto. E para ele se alimentar, então, todo ano eles enviavam 7 mulheres e 7 rapazes para serem devorados e para que ele não fosse, não causasse mais malefícios dentro da ilha. Quando o Teseu chega nessa ilha, ele já chega com a ideia de matar o Minotauro. Só que ele se apaixonou pela Ariadne e a Ariadne também se apaixonou por ele. E para que, sabendo que né, ele até poderia matar o Minotauro, mas para conseguir sair do labirinto, ele precisaria ter uma estratégia. Então, qual foi a estratégia, né, que ela trouxe? Foi um fio, na verdade, um novelo de fio de ouro, onde ele ia desenrolando, desenrolando à medida que ele ia entrando dentro do labirinto. Ele realmente entrou nesse labirinto, conseguiu ali cansar bastante o Minotauro até realmente matá-lo. E conseguiu retornar para a entrada da, do labirinto através dessa guia, né, desse fio que ele foi percorrendo. Então, ele vai, mata o Minotauro e volta. Então, é bastante simbólico, né, esse movimento. Então, hoje em dia, alguns programas, não somente né, de autoconhecimento, que é o que eu estou propondo para vocês, mas alguns programas de desenvolvimento de projetos, as pessoas usam essa expressão, encontrar o fio de Ariadne, que tem muito a ver com uma questão de estratégia, de encontrar mesmo aquilo que pode fazer a diferença dentro de um projeto. E eu pensei que fazia muito sentido para esse processo que, que a gente, é, que eu vou apresentar aqui para vocês. Bom, então continuando só um pouquinho a história, né? Porque a gente gosta de final feliz, mas a gente sabe que os mitos, às vezes, eles trazem a oportunidade de ampliar um pouco a visão através desse tipo de história. Os dois, né, Ariadne e Teseu, eles saíram juntos, né, da ilha de Creta. A ideia era que eles realmente ficassem juntos, mas no meio do caminho, a embarcação deles foi atacada e a Ariadne, o rei Dionísio, se apaixonou por ela e tomou ela para ele, tá? Então, eles não ficaram juntos especificamente, tá? Mas eu acho que mais importante aqui do que a gente olhar especificamente para a história de amor entre eles, é a gente olhar esse processo desse fio que conduz para algo que às vezes é assustador e que a gente às vezes tem medo de olhar, e
com estratégia é possível olhar. E a estratégia que eu proponho dentro da mentoria é usar ferramentas mesmo. Então, assim, a Bernadette, a Érica, já conhecem uma parte dessa estratégia que é a Resgatando a Criança Interior, que é uma imersão, né, é um processo que tem ferramentas, né, que tem uma estratégia para a gente chegar. A gente não vai chegar desamparado, né, porque a gente vai estar olhando para questões que são, às vezes, não são fáceis de olhar, mas a ideia é que a gente tenha esse amparo, né? Então, eu vou ser a condutora, né, desse fio, né, com vocês, tá? Então, eu vou começar aqui a apresentar. Eu fiz uma apresentação para vocês. Deixa eu voltar aqui. Vocês conheciam essa história? Eu conhecia. Ela é bem simbólica, né? E aí a ideia é que a gente use a mitologia grega, também não sei o quanto, eu realmente fiquei apaixonada por toda essa construção, né? Toda essa sabedoria que existe, né? Eu estou muito ligada, às vezes, à antroposofia, a gente acaba vendo outros mitos, né? Mas eu fiquei encantada com as deusas gregas, com os arquétipos que vêm através dela, essa força, né? Que vem de uma forma tão, acho que, assim, próxima a nós, né? Tem algumas coisas que parecem, nossa, mas é uma deusa, Afrodite, né? Maravilhosa. Será que eu consigo? Mas a gente tem Afrodite em nós. Então, a gente entender que a gente tem todas essas deusas em nós. Então, foi muito legal. Eu acho que vocês vão gostar. Então, eu vou aqui, vou compartilhar. Vou parar com suspense. Deixa eu primeiro colocar no modo apresentação aqui. Nossa, meu computador está um pouco lento. Vou voltar para a tela de vocês para compartilhar a apresentação. Acho que deve estar chegando. Estão vendo? Sim? Chegou? Uma tela? Chegou? Tá bom. Então, eu vou minimizar aqui as nossas câmeras para poder falar, tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, enquanto eu for passando os slides, qualquer coisa vocês me interrompem ou vocês podem escrever no chat, tá bom? Então, assim, a proposta da mentoria é a gente fazer essa reconexão com a essência. Muitas vezes parece que é uma coisa muito solta, né? O que que é essa essência? Qual que é a ideia da gente olhar para a essência? Para a gente olhar mesmo para esse feminino que nós somos, né? Honrando os nossos ciclos, né? Então, nós mulheres, a gente, né, tem os ciclos, a gente vive, às vezes, com altos e baixos, então é importante que a gente perceba, né, que é permitido, que é possível a gente transitar por esses ciclos e perceber que através de uma proposta dessa forma a gente possa se transformar e ter também, acho que uma coisa que a Erika trouxe, essa possibilidade de troca com outras mulheres, porque a gente perdeu muito isso dessa construção do feminino, que era fazer troca entre grupos, né? Então, ao longo, né, da nossa jornada, cada vez mais da atualidade, a gente foi perdendo essa conexão também das mulheres, né? Então, a gente tinha, às vezes, famílias, né, família bastante numerosa, amigas, né, pessoas muito próximas, a gente vivia em círculos, né, muito grandes, femininos, que acabavam apoiando, que auxiliavam na criação dos filhos, e isso foi se perdendo com a modernidade. Só que essa vontade de compartilhar, ela permanece. Então, a mentoria tem esse objetivo também, da gente fazer essa integração também, tá? Aqui, trouxe uma representação da Ariadne com o fio, né? Então, a ideia é que a gente faça essa autodescoberta e esse empoderamento feminino. Esse empoderamento, às vezes eu fico pensando, não que eu tenha nada com que tenha alguns movimentos feministas, mas às vezes alguns movimentos eles são tão
excluem tanto o masculino, a ideia é a gente não vai estar excluindo o masculino, a gente vai estar fazendo as integrações necessárias para que a gente viva de forma harmoniosa. Então, a gente vai fazer um empoderamento para, sim, entender de como a gente lida com esse masculino, e que a gente possa, então, ter equilíbrio, né, nesse processo todo e realmente olhar para o nosso propósito e o que a gente quer realizar, tá? Então, a ideia é assim, é que a gente, por que que a gente está aqui? Para a gente ter um espaço para que a gente possa olhar, como eu falei, a gente ter ferramenta prática, não ficar apenas na questão da fala, né? Então, o sentir a fala é muito feminino e as ferramentas, a ação é muito do masculino, e nós precisamos integrar essas duas forças em nós. Então, com isso, a gente consegue ter forma de estar realmente mensurando a nossa evolução dentro do nosso propósito, e construir realmente esse caminho que a gente, né, vai traçar logo no começo da nossa jornada, tá? Então, o objetivo é ajudar todas nós aqui encontrarmos o equilíbrio emocional, a gente ter a possibilidade de tomar decisões com clareza, então, olhando sempre uma forma, né, de como que a gente toma a decisão, o que está envolvido. Então, a gente sabe que muitas vezes a gente deixa de tomar decisões importantes, porque a gente às vezes está emaranhado com questões muito internas que dificultam para que a gente tome aquilo que a gente sabe que é o correto a ser feito e que a gente realize esse nosso sonho, né, que a gente vai se colocar. Aqui eu estou trazendo também uma imagem de Gaia, né, uma deusa grega também, que tem toda essa integração, né, com o que a gente faz também, né? Então, quando a gente pensa, o que que eu tô, né? Será que eu só cuido de tudo e de todos e eu estou tendo uma desconexão comigo e eu estou sentindo falta de ter um contato comigo? Então, planejar também uma vida que tenha mais leveza e significado e reconectar, principalmente com a essência feminina. A gente vem passando por um processo onde a gente acaba tendo que ter uma postura mais masculina, né? Seja, né, de decisão dentro da casa, de estar sendo provedora normalmente também, né? Então, tem várias coisas que ali acabam gerando uma desconexão com a nossa essência feminina. E a ideia é que a gente também faça esse trabalho para estar se observando e vendo o que que é que nos afasta, às vezes, e que a gente, às vezes, sente falta da gente também, né? Quando a gente faz esse processo de afastamento. Então, aqui, a princípio, a gente vai ter quatro grandes pilares, tá, que a gente vai estar trazendo, e cada um desses pilares a gente vai estar tendo aqui um apoio, um suporte das deusas, tá? Então, é como se a gente passasse, então, o projeto aqui da mentoria é um projeto de um ano, são 12 meses, e cada mês a gente vai estar trazendo um arquétipo. Então, as primeiras que a gente vai estar falando são Atena, Artemis e Hestia. Essas deusas, elas têm muito a ver com a questão de estratégia, de estar decidindo coisas, planejando, alcançando, de fato, realização. E eu nomeei esse pilar como cocriação. Então, o que que nós podemos cocriar, né, ligado ao universo, né, ligado ao que nós temos de propósito? Então, é um movimento onde a gente vai parar e olhar para as metas que a gente quer alcançar em 2025. Tá? Então, como é um programa anual, a gente começa o primeiro trimestre olhando para essa cocriação, o que que eu quero criar para o ano, e ao longo do ano a gente vai revisitando se essas metas estão sendo cumpridas, o que que é que está impedindo que a gente de fato alcance, né? E aí vocês podem falar, mas o que é meta? O que que é objetivo? Pode ser qualquer coisa, né? Porque aí vocês vão estar sentindo o que que vocês querem trabalhar. Então, por exemplo, eu posso, né, no meu caso, eu posso querer trabalhar disciplina, né? Disciplina de organizar várias coisas que eu tenho que dar conta. Outra pessoa pode pensar em trabalhar em uma viagem, não sei, pode ser
coisas materiais ou imateriais, a gente não sabe, né? Mas aquilo que faça sentido para que você alcance. O segundo pilar tem a ver com a conexão ancestral. Como é importante a gente perceber esse lugar, essa conexão ancestral tem a ver também com toda a nossa comunicação interna com a nossa família, tem muito a ver com esse espaço da família, com essa comunicação que a gente tem com as pessoas, não somente da família, mas também com a sociedade, com o que a gente está querendo também para o mundo. Por isso que eu trago Gaia também aqui eh, né, nesse pilar. Então, Íris também é a mensageira, né, é uma representante, né, da mensageira, então uma facilitadora para que a gente possa transmitir de forma correta o que a gente quer, os nossos desejos. Depois, aqui agora que eu vi que fez uma coisa, na verdade é aqui na conexão interna, então depois da conexão ancestral a gente vai para a conexão interna. Aqui a conexão interna tem muito a ver com as nossas, o que que a gente tem internamente. O que que é essa conexão interna? Eu vou depois estar falando o que que vai se conectar com cada imersão, mas tem muito a ver com as nossas sombras, né? Então, a questão que a gente às vezes deixa de lado o que é difícil de olhar internamente e só queremos olhar para, né, aquilo que é o nosso sol, que é a nossa luz. Só que quando a gente tem essa desconexão entre o que nós temos como sombra e a nossa luz, isso acaba gerando também um conflito interno, né? Então, a ideia é que a gente consiga olhar para o que é bom dentro da nossa sombra e a nossa luz também. E aqui a integração, que tem a Penélope, a Afrodite e Miqué, justamente a gente trazer a possibilidade de olhar para esse feminino e esse masculino que temos, né, todas nós temos internamente. Então, cada mês do ano, a gente vai estar tendo um arquétipo, vai ter uma ancoragem numa dessas deusas, para que a gente possa trabalhar cada um desses aspectos, tá? E aí, como que vai funcionar essa mentoria? A gente vai ter encontro mensal online toda quarta-feira, segunda quarta-feira do mês. A ideia é que a gente tenha um encontro de 1 hora e meia, onde então, assim, a gente vai ter um grupo de WhatsApp exclusivo, então, onde eu vou estar colocando materiais para a gente ir se aproximando, entendendo o que que é esse arquétipo, e nesse encontro a gente vai trabalhar esse arquétipo. Eu estou pensando ainda, mas pode ser que eu faça como se fosse um movimento sistêmico, para a gente realmente ancorar internamente essa deusa, tá? Então, acho que é uma coisa que eu pensei que vai ser bem interessante a gente estar fazendo esse tipo de trabalho e que é uma coisa que vai estar trazendo essa possibilidade dessa força interna. Todo esse projeto vai estar tendo, então, PDFs, áudios e exercícios práticos, e eles vão estar integrados com as imersões trimestrais. O que que são as imersões trimestrais? Elas vão estar disponíveis no Hotmart, e essa imersão trimestral, ela vai ter um encontro também mensal na quarta-feira do mês. Ou seja, você participando da mentoria, você vai ter possibilidade de 2 encontros no mês, tá? Onde a gente vai estar fazendo essa ancoragem desse arquétipo e também é, todo esse direcionamento do que a gente vai querer ancorar para aquele mês e para aquele pilar. E as imersões, elas vêm para fazer esse reforço, tá? Então, aqui na sequência, eu trago o que é, então, essa integração dessa imersão. Primeiro trimestre, essa imersão, ela vai chamar Tecendo Fio de Destino. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, é como se fosse um coach, onde eu vou estar trazendo para vocês, durante, então, 3 meses, o estabelecimento de meta. Então, que meta que vocês querem trabalhar para 2025? Quais são os pontos que podem ser os ofensores daquilo que pode ser os desafios de vocês conseguirem alcançar isso e como vocês vão estruturar para alcançar essa, essas metas, tá? Então, esse é o Tecendo o Fio do Destino.
No segundo trimestre, vamos ter a imersão Somos Todos Um. Esse Somos Todos Um já foi uma jornada que eu fiz, onde eu coloco, né? Então, a gente tem uma visão que eu chamo de amor em ordem e liber- liberdade, perdão, que tem a ver com as ferramentas de constelação familiar e Ho'oponopono. Então, é a integração, como a gente integra essas duas ferramentas poderosas para que a gente alcance amor e perdão, porque às vezes é muito difícil da gente, às vezes, trabalhar nesse campo do perdão. Então, a gente vai trabalhar nesse campo do perdão, tá? O terceiro trimestre é o resgatando a criança interior, que, né, a Érica e a Bernadette já conhecem, mas independente de vocês já terem feito, a gente sempre pode estar revisitando esse lugar, né? Então a gente vai estar tendo esses encontros também e vai ter então esse processo lá todo disponibilizado lá no Hotmart. E no quarto trimestre a gente vai ter a jornada da heroína. A jornada da heroína é um processo onde a gente vai passar é, pelo ciclo, né? São 12 ciclos também da jornada da heroína, onde a gente vai se perceber em que momento a gente está da nossa jornada, né? Cada uma de nós está no momento, e o que nos impede, o que nos faz ainda estar distante da nossa integração, tá? Então, por isso que eu falo em que é integrado. Então, a gente vai ter algo que a gente vai estar ancorando de força dos arquétipos e a gente vai estar tendo as ferramentas aqui, com as imersões. Bom, aí vocês vamos para a parte prática, né? Bom, bacana, gostei da proposta, mas quanto que é o investimento aqui na mentoria? O que eu estou trazendo para vocês é o que eu idealizei como sendo algo para eu fazer de divulgação, tá? Então, a divulgação desse projeto, dessa mentoria, ela vai ser no ciclo anual, mas com uma parcela mensal aí de R$ 198. O que que vai estar incluído, então, né? As imersões trimestrais. Se vocês fossem comprar as imersões separadamente, cada imersão é de R$ 297. Então, só as imersões, elas totalizam quase R$ 1.200. Então, elas vão estar dentro do- da mentoria e, ao mesmo tempo, vocês vão ter, então, 24 encontros online. Isso representa um valor de um pouco menos do que R$ 85 por encontro. Se a gente for pensar num processo terapêutico, onde você tem que pagar sessões avulsas, muito possivelmente, quer dizer, é possivelmente muito mais alto o investimento de um processo de forma isolada, tá? Bom, mas esse é o que eu vou estar divulgando para as pessoas que vão fazer parte em algum momento, né? Possivelmente em janeiro, que é quando a gente vai começar de fato essa mentoria. Mas para quem está aqui participando, né, desse encontro, e até o dia 7 de dezembro, então as pessoas que vão estar assistindo aqui a gravação, a ideia é que eu faça como membros fundadores, né? Então, quem estiver aqui comigo, né, fazendo, me dando essa sustentação inicial, eu também vou estar fazendo essa contrapartida. Então, o valor vai para 12 de R$ 98, que fica um valor anual de 997, e além, né, das imersões, eu vou dar um bônus exclusivo, que é um mapeamento sistêmico individual. Esse mapeamento eu cobro o valor de R$ 250. Então, isso acaba dando, né, um valor de uma economia de R$ 1.250, tá? Então, é algo que realmente eu construí para que eu realmente possa contar com vocês aqui de partida, tá? Então, a ideia é assim, eu vou deixar um formulário de inscrição, que eu vou deixar com vocês, e para a questão das membros fundadoras, as vagas vão ser limitadas, tá? Então, vou deixar disponível ali, e assim que eu tiver a validação das pessoas que estão interessadas,
Até o dia 7 eu encerro essa oferta, tá? E é isso, obrigada por estarem aqui. Eu vou parar de compartilhar e eu quero escutar de vocês como é para vocês escutar essa proposta, como que é, parece que é muita coisa, gente, que eu estou entregando, é muita coisa. E então é isso, quero escutar de vocês, como que é para vocês escutarem isso, se faz sentido, se como que é pensar esse formato. Olha, me surpreendeu. Gostei muito. Os temas parece que realmente dão uma continuidade ao que está fazendo, né? E eu gostei muito. Conceição, estou bem interessada em fazer. Eu acho que eu tenho certeza que vai ser muito bom, tanto quanto foi a imersão, né? Que eu fiz. Estou fazendo, Então, terminando agora. é, e é Ivo, isso, né? muitas mudanças. É, a imersão, e é isso, né? Não é um processo terminado, né? Então, eu penso assim, é um processo e também as pessoas elas podem entrar em qualquer momento do ciclo, né? Não precisa esperar, só no começo de janeiro. A pessoa pode entrar, sei lá, começado, porque como vai estar numa plataforma do Hotmart, a pessoa pode entrar em qualquer momento, ela vai ter acesso a todas essas imersões, né? O que vai estar. É que assim, eu vou conduzir os encontros das imersões naqueles trimestres, mas vai estar disponível, a pessoa pode fazer a qualquer momento. Entrou, quer fazer a criança interior, vai fazer a criança interior, né? Não quer esperar lá, porque vai ser no terceiro trimestre, já quer fazer um trabalho. Assim, dá para fazer, porque o próprio projetinho, o próprio curso, né? Ele tem condições da pessoa ir realizando. Mas eu acho que o principal ganho que eu vejo nesse processo é esse encadeamento, esse contato e essa construção, né? Encadeada. Porque se eu começo algo sem propósito também, eu não consigo ver. Então, eu quero integrar o primeiro ciclo com o último, né? Então, tipo, eu começo a construir algo no começo do ano e vou revisitando, né, de vez em quando. E não tem problema se eu mudar no meio do caminho, né? Mas a gente, às vezes, eu percebo, né, é, várias mulheres que chegam e falam para mim, olha, tá difícil eu realizar, porque eu procrastino, eu começo uma coisa e não continuo, eu tenho... Porque, às vezes, falta isso mesmo, falta esse projeto mesmo interno, né? E eu acho que a ideia, né, quando eu coloquei, eu fiquei muito em dúvida, como, né, como que eu preencho um ano? Mas foi fácil fazer esse preenchimento, porque tem tudo, fez muito sentido para mim, sabe? Esse caminhar, né? Então, eu não sei, você chegou a fazer o Somos Todos Um, essa jornada? Acho que não, né? O Somos Todos Um. Ele também é um Não, eu não projeto, fiz, não, né? Foi bem não fiz. bonito também. Foi bem bonito, porque a gente integrar. Porque a constelação é uma ferramenta poderosa e o Ho'oponopono também. E às vezes muitas pessoas chegam e falam para mim: Nossa, eu não estou conseguindo alcançar a pessoa, não estou conseguindo. E às vezes a gente não consegue mesmo, às vezes, para a constelação. O Ho'oponopono é uma ferramenta maravilhosa de limpeza de memórias, né? Então, quando a gente faz esse processo, aí vai ser mais fácil de ver a sombra ali, quando a Perséfone, né, que é a deusa das sombras, que a gente estiver olhando para ela e que vai ser difícil a gente olhar para esse labirinto, chegar ali no meio do labirinto e olhar às vezes para nossa dor. Então a gente ter esse entendimento dessa integração de que todo, né, somos todos um, cada um no momento, né? Então foi isso que eu foi criando. Eu acredito muito que toda essa criação ela não é sozinha, ela é muito canalizada. Eu me sinto mesmo canalizando uma informação que é preciosa. Está tudo disponível, gente. Não é nada que, tipo, vocês vão ver, tem programa de Jornada da Heroína, tem programa de Resgatando a Criança Interior, tem tudo isso, né? Mas tem a forma como eu trouxe, né? Então, acho que é esse o Uma pena não ter propósito. feito, porque eu estava tão absorvida na, na imersão da criança interior, né? Que eu acabei, e muita coisa eu deixava, porque essa continuidade que eu preciso ter, sabe? Uhum, Toda semana, todos os dias, sabendo um pouco, que eu deixei.
Então, foi isso que escapou. Realmente eu não sabia direito do que se tratava. Foi uma pena. Mas eu tive uma turma só dessa imersão, nem foi uma imersão, foi uma jornada, e foi muita coisa. De novo, né? As pessoas falam, 21 dias é muito ruim. Por isso que eu falei, não vou fazer mais jornada de 21 dias, não dá conta. Então, Hum. agora vão ser imersões. 3 meses, a pessoa entra na imersão. Então, assim, tem gente que vai querer, de repente, optar por fazer só a imersão. Eu acho que é uma possibilidade, pelo menos é uma forma de começar a ter um contato, mas eu acho que a mentoria ela está num caminho muito bonito de olhar para esse interno mesmo e construir esse lugar. Hum. É engraçado que a Olinda entrou hoje. Não sei se ela vai falar sobre isso. Tudo tem muito a ver com ela, sobre labirinto. Ela fez um trabalho muito lindo com labirinto. E tudo isso que você está falando encaixa direitinho, né, Linda? Que Deixa ela coisa, né? falar, falar. Então, Eu até mandei para ela coincidência ou Deusdência. uhum. A gente sabe que nada é coincidência, né? Mas é isso, é o que eu falei. Eu me sinto realmente canalizando algumas coisas, né? No sentido de é o que o universo está pedindo e que eu posso ser esse caminho, né? Me sinto muito nesse caminho, né? Então, é lógico, né? Tem toda uma proposta, né, de financeira envolvida, mas eu criei também uma forma que seja acessível também. Acredito que é uma forma acessível também, então eu sinto que se talvez não seja essa a justificativa, talvez, lógico, cada um tem o seu momento, mas para poder ser impeditivo de fazer esse processo. Tá? É isso. Quer comentar alguma coisa, Érica? Nossa, que felicidade, gente. É, por que que eu tô feliz? Porque, é, como eu sou muito exigente com as mentorias e as jornadas, eu tenho sentido uma oferta no mercado muito grande sobre leitura, estudo, pesquisa, muitas sensibilizações qualitativas. No entanto, uma falta muito real, não é só um sentir meu, realmente é real, de entrega de ferramentas práticas para depois que a minha consciência foi acessada, que a consciência dessa mentoranda foi acessada, que a gente tenha reais condições de caminhar. Então, muitas de nós já tivemos em alguma oportunidade uma chance de olhar para os nossos labirintos, mas quantas de nós, e eu sou um exemplo disso, me perdi no caminho por não ter as ferramentas com estratégia para me movimentar, que fosse do simples e do possível ao mais difícil, né? Uhum, Então, eu no meu labirinto, eu fico olhando para o Minotauro o tempo todo. Quantas de nós não ficamos todos os dias olhando para os nossos minotauros, né? uhum, E aí a gente não explora e não encontra o fio de Ariadne, que é essa estratégia para a gente sair do lugar uhum, e ir até esse nosso minotauro, no nosso labirinto. E aí, encontrar já na porta do labirinto, é, esse tecer do fio do destino, com ferramentas de coaching, para enxergar, então, qual é o final do meu labirinto, né? Então, a gente já começa falando disso, e eu estou muito satisfeita de olhar esse desenho. A minha felicidade vem da minha satisfação
de olhar que você está nos fazendo um convite tão real de ser a nossa mentora para que a gente possa caminhar para execução, para movimentação de uma jornada que nos faz sair da paralisia Uhum. desde o começo, sabe? Então, não é só um conteúdo muito bonito, é muito mágico, muito bonito trazer sobre as deusas, Uhum. mas a questão não é essa. A questão está muito clara aqui no desenho de começar pelo real, né? Eu tô aqui no começo do labirinto, onde é que é o final, Uhum. sabe? Então, esse desenho do fio que você trouxe, é, eu realmente, daqui do meu lugar de mentoranda, eu me vejo com segurança para entender que existe sim um caminho para quem faz nessa ordem, Uhum. né? A Uhum. possibilidade depois de cada uma de nós reler, revisitar, ou uma pessoa que venha e escolha a sua própria ordem, né? É, ok. No entanto, sintetizando tudo que eu estou partilhando aqui, essa ordem faz sentido para mim Uhum. e realmente as evidências das ferramentas que estão ali são necessidades reais do universo feminino. Uhum. Faz todo sentido, sabe? E um pouco da minha felicidade, além da felicidade real dessas ferramentas, vem da leveza que você traz. E isso não é um elogio, é real. Então, a leveza com que você, com tanta humildade, fala dessas canalizações, e a leveza com que você nos convida a olhar para coisas que não são tão óbvias assim, sabe? Então, existe uma leveza nesse fio, e esse dourado desse fio com você, essa humildade, essa leveza, isso toca muito meu coração, sabe? É, eu estou muito feliz. Se sinta muito abraçada. Ai, Vocês gratidão, também, querida. meninas. Ai, gratidão, vários corações para você. Gratidão, Érica. Assim, Que gostoso escutar a é, Érica, viu? é muito bom escutar, porque quando a gente faz algo, a gente, né, e eu percebo claramente, eu sendo guiada fazendo esses processos, né, que começou com a criança interior e eu vejo a transformação real que está sendo na vida das pessoas que estão fazendo esse processo. E o Somos Todos Um, que também foi um outro processo, e esses outros, eu mesmo passei pela jornada da heroína antes de propor, né, porque eu preciso fazer primeiro, né, para ver como que é e como é importante a gente olhar para esse lugar, porque depois que a gente resgata a nossa criança, e que eu estou ali tudo planejado, mas às vezes eu estou muito no mental, né, que é o primeiro processo que a gente vai estar fazendo, e lá no final onde que eu tô, né? Essa mulher, né, que está aqui ainda, que já curou, né? Curou não, mas já aconchegou a criança, já deu um espaço para ela, mas cadê a mulher, né? Que às vezes a gente vai se esquecendo. Então, eu achei que foi muito realmente interessante essa forma como as coisas foram chegando para mim. Porque e não foi um desenho fácil, né? Porque as coisas elas vinho, né? Eu tinha uma necessidade de estar produzindo coisa, produzindo coisa. Meu marido até fala assim, gente, mas você não para. Eu falei assim, então, eu não sei, tem algo que está me puxando e eu preciso produzir, eu preciso fazer. Então, ele chegou num momento onde já se mostrou que é isso, né? E aí eu fiquei muito em dúvida. Ah, mas são as imersões? Não, as imersões elas são panos de fundo, são as ferramentas. Mas o ganho realmente é o encontro. Sempre é o encontro, né? As ferramentas elas são o meio para que o encontro aconteça, né?
Então, eu penso muito que é dessa forma que a gente constrói esse movimento, né? E eu tive, né, quando eu fiz esse processo da jornada da heroína, eu percebi lá no outro grupo essa necessidade também. As pessoas falaram assim, puxa, eu sinto a falta de ter um espaço feminino para o que eu posso falar. Eu não tenho esse espaço, né? Então a gente faz uma jornada ali, né, que fica um tempo e depois se encerra, né? Então você fica sem esse lugar dessa escuta, né? Então a mentoria ela vem nesse lugar também, né? Então tem todo esse propósito que tá vinculado, né? Gratidão, Érica, por traduzir muitas coisas aqui e por reforçar, então, de que faz sentido aqui o que eu trouxe. Obrigada. E Olinda, Eu estou tá fazendo aqui. sentido para você? Ah, total, porque você pega os pontos principais numa linha assim de continuidade que tem todo sentido, né? O labirinto, que é a nossa jornada interior, né? Esse labirinto que eu trabalho, né? Que eu desenvolvi e tal, não é um maze como esse que você está apresentando, que tem uma diferença. Maze é aquele tipo de labirinto que tem várias, a pessoa fica perdida. E o labirinto é o que só tem Uma uma saída, só tem uma uma direção. continuidade. Ah, tá. Se dá voltas, mas não se perde até chegar ao centro. E depois você faz o caminho de volta, mas não tem a preocupação em se perder, como no Maze, Uhum, né? Você só segue o fluxo, mas com essa intenção de olhar mais para dentro, sem a preocupação de do se perder mesmo, né? Mas essa questão de ter as deusas como fonte de inspiração para resgatar a nossa potência, as nossas potências, né? E é muito bem lembrado, né? Porque a gente tem que estar sempre se conectando a alguma inspiração para conseguir se resgatar de algum desafio que surge. E é inspirador, né? Todas essas questões que você colocou de constelação, de Ho'oponopono, da jornada do herói, da heroína, no caso, né? Eu acho que tem tudo muito bem colocado e desenvolvido. É bem bacana. Eu vou tentar participar. perfeito, perfeito. É bom, eu só tenho a É assim, por mais que a agradecer. gente saiba e Uhum, já tenha estudado e tenha participado de outros estudos e grupos, enfim, que trazem esses temas também, recordar uhum, sobre um outro ponto de vista, que nunca é igual, né? uhum, uhum, É bacana, é inspirador, porque você vai lembrar algo que você já viu, mas sobre um outro ponto de vista. E são temas que são interessantes, né? Eles são muito ricos, né? Todos uhum, eles. uhum. Bacana. É, exatamente. Eu acho que assim, a gente às vezes pode até, né, quem já fez a jornada da criança, quando vai revisitar, vai estar em um outro lugar. É como se a gente sempre tivesse numa oitava acima, né? Então a gente sempre vai estar num lugar diferente. A gente nunca vai estar no mesmo lugar. Quando a gente revisita aquele lugar, é como se você tivesse tirado a primeira camada da cebola e aí você começa a aprofundar e entrar. Então sempre é um lugar. E cada experiência que vai sendo somada, ela vai te mostrando um outro aspecto seu. E a gente faz isso em egrégora, né? A gente não faz sozinho, né? Então, acho que eu falei, acho que tudo isso, ele não é desculpa, não é questão, é um meio mesmo, né? É um meio para se chegar a algo que talvez a sua percepção sozinha não vá conseguir ver. Então, é a perspectiva do outro que acaba te ajudando a chegar a olhar, né? E eu fico muito feliz que vocês tenham percebido e entendido, né?
esse propósito, porque às vezes é muito difícil, né? Como a Erika falou, tem muita coisa no mercado. Então, assim, o que que diferencia o que eu estou oferecendo de qualquer outra coisa que já tem no mercado, né? Então, porque aquilo que eu falei, já tem jornada da heroína aí, já tem todos esses processos, né? Então, tem as deusas, tem constelação, tem vários processos, mas é um pouco isso, né, que eu proponho, essa formação desse espaço, né, onde a gente vai se encontrar para estar fazendo esse movimento mesmo de fortalecimento e, e olhar junto, né? Então, acho que esse é o propósito. Então, fica o convite oficial a partir de agora. Eu vou deixar o link da inscrição lá no grupo. E a gente vai começar esse processo em janeiro, tá? Porque agora dezembro, bom, todo mundo em dezembro já sabe que é complicado, acho que para todo, né? Janeiro às vezes pode ser também, mas a ideia é que eu sempre falo para a Bernadette também, né? Faça no seu tempo, faça com calma. Às vezes eu faço, né? Um acompanhamento, né? Então, a ideia é fazer com os mentorados também um acompanhamento. Ó, como que tá para você esse processo? Então, aí não é cobrança, é para realmente falar, olha, estou aqui, tá precisando falar alguma coisa, tem alguma coisa para falar? Porque é, a ideia realmente assim, não é vender a mentoria, é estar com vocês na mentoria, né? Porque senão assim, vendo e fica lá, né? Cada um faz seu projeto. Não, a ideia realmente é como se eu adotasse, né? Cada uma de vocês para que a gente, né? Cresça juntas, né? Porque eu sinto muito isso. Às vezes as pessoas falam assim, né? Dependendo da proposta que eu faço, assim, nossa, mas você está me ajudando tanto, né? Não tô... Tipo assim, como assim? Por que você está me ajudando tanto, né? Eu falo assim, gente, eu não sei porque estou te ajudando tanto, mas não é por isso. É que eu sempre enxergo a possibilidade de cada uma de nós ser muito mais do que somente a gente, né? A gente é muito mais só do que a gente. A gente é a nossa família, os nossos filhos, né, os nossos maridos, a gente é esse todo. Então, quando a gente transforma muita gente. Então, assim, é nesse sentido, né, que eu faço esse processo, né? Então, é isso. Tudo bem. Como que vocês estão saindo? Uma palavra agora de como vocês estão saindo? A curiosidade foi matada já, né? Matamos a curiosidade, Bernadette e Olinda. Como que vocês estão saindo? Com esperança de uma vida melhor, mais equilíbrio, mais harmonia, com mais desejos realizados e desejos inconscientes que a gente nem sabe, Uhum, né? uhum, Essa busca que está em algum lugar que eu não sei onde que eu preciso ir à busca dentro de mim e de repente eu acho que nesse caminho que esse maze a diferença de um de outro eu me encontro, né? Quando uhum. a gente está perdida no caminho, para que lado que eu vou, né? Uhum, Eu acho que vem de encontro à minha busca. uhum. Então, eu Que acho bom, que a palavra é esperança. que bom, fico feliz. Muito bem. Bernadette, qual a tua palavra? Pois é. A Érica falou tanto em felicidade, né? Eu também me sinto mais feliz. Mas eu acho assim que nem a Olinda falou de esperança também, né? E, e acho que vem isso, sabe? Uma esperança de ser mais feliz, de conseguir essa força interior para derrubar muitas barreiras, muitas crenças e ser mais feliz. Tudo bem. Érica, como você está saindo? Ai, eu tô saindo muito satisfeita com a questão da concretude que tem na proposta, Uhum, sabe? uhum, Existe uma realidade para o caminho de realização que eu tenho buscado. Você sabe, né, com que uhum, eu estou nessa fase de realizar,
caminhos novos, de viver, de praticar coisas novas, de pôr a mão na massa. Então, a minha satisfação é de me enxergar fazendo isso nessa jornada e com ótimas companhias, Ai, né? gostoso. As que virão, Uhum, femininas, e as invisíveis que a gente não uhum. enxerga, mas sabe que existem, né? Com certeza, com certeza. Ai, fico feliz. Muito bom. Bom, também estou muito feliz de estar colocando esse marco hoje, finalzinho de novembro. A gente então vai começar lá em janeiro. Eu vou então até dia 7. Eu vou estar aguardando as inscrições para poder definir o link lá direitinho, né? A comunidade no Hotmart. Esqueci de falar, os nossos encontros das mentorias vão ficar gravados, porque aí vocês vão poder revisitar coisas que vão, né, ter sido faladas no dia. Então, assim, é um processo onde vocês vão poder também estar se alimentando durante o ano, né? É lógico que sempre vai ser importante participar, porque eu acho que, assim, a participação, ela é onde a gente pode fazer a troca mais significativa, mas sempre a gente tem que contar com essa possibilidade. Então, é um formato onde a gente tem essa parte mesmo processual, dessa concretude, eu gosto muito disso, né? Eu gosto mesmo de que as coisas elas possam ser recuperadas e ter esse fio condutor. Então, eu divulgo para vocês lá no dia 8. Eu não sei exatamente o dia de semana, mas a primeira, né, o primeiro dia útil depois do dia 7, eu divulgo o link para as pessoas que realmente se inscreveram como sendo as membros fundadoras, tá? Passado isso, aí o valor vai realmente para o valor, do que eu imagino que realmente também ele é o valor ideal, tá? Então, mas eu estou fazendo isso justamente para que a gente comece com força também, tá? É isso, vamos tirar uma fotinho? Ficar bonitinho aqui, olhando, passar perfume, sorrindo. Pronto, eu vou colocar lá no grupo, então. Meninas, gratidão, tá bom? Se cuidem. Tchau, tchau. Beijo, se Gratidão, cuida. Conceição. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Nada.